Olá e que seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu quero, na verdade, fazer uma recomendação de uma biblioteca CSS3, de CSS3, que é uma biblioteca muito famosa. Inclusive, ela está aqui no GitHub, se você pode acessar github.com/Necolas, que é o nome do criador, /normalize.css. E essa biblioteca, o que é que ela faz? Antigamente, para você fazer um site pegar, por exemplo, em vários navegadores diferentes e funcionar da mesma forma, você usava o que a gente chama de CSS Reset, que é o seguinte: você resetar todas as propriedades de todos os elementos do HTML. Então, você tinha um CSS lá que fazia somente isso, por exemplo, tirava a margem do li, tirava a margem do ul, tirava a margem e padding da tag body, enfim, corrigir alguns bugs que tem em determinados navegadores, enfim, infinidade de coisas que acontecem diferente um navegador e outro. Então, esse CSS Reset, ele funcionava até um certo ponto, só que não funcionava tão bem assim. Então, esse cara criou uma biblioteca extremamente útil, que ele tem, ó, como você pode ver aqui, já teve 325 commits. O que é commits? São alterações que alguém fez e enviou essa alteração. Então, 325 vezes essa biblioteca já foi atualizada, tá? Então, tem 27 pessoas contribuindo com ela. Então, tem toda uma equipe cuidando dessa biblioteca, entende? Ela é pública, tá? Você também, se tiver conhecimentos, você pode enfim, alterar ela, melhorar ela e já enviar e contribuir com o projeto, tá? É um projeto open source. Então, a função dessa biblioteca é justamente resetar, fazer o processo ser uma alternativa, como aqui a própria descrição fala, é uma alternativa moderna do CSS Reset. Tudo bem? Então, o que é que ela faz? Ela, basicamente, né, tem um resumo aqui do que é que ela faz. Ela pré-reseta alguns elementos padrões da tela e de forma mais eficiente do que o famoso CSS Reset, tá? Então ela realmente padroniza, quando você insere ela no seu site, ela padroniza a forma como os elementos vão se comportar, como um botão, um link, as margens de alguma coisa, como o L ali, que é o que mais dá problema. Então, todos os navegadores vão abrir os elementos da mesma forma, com a mesma padronização, graças a essa biblioteca, se ela estiver inserida no seu site ou no seu sistema, tá? E ela corrige também uma infinidade de bugs que acontecem nos navegadores. Por exemplo, tem até um aqui que ele explica, acho que é aqui embaixo. No Edge, que é o novo navegador da Microsoft, né? No Edge, o placeholder, que é quando você tem um elemento, um input, por exemplo, e o usuário não digitou nada ainda, tem um textinho padrão que você consegue botar, que é o placeholder, eu já te falei sobre ele. Então, quando esse elemento, esse input, está com position, relative ou absolute, no Edge, esse placeholder some, ele simplesmente desaparece. Então, essa biblioteca corrige esse tipo de erro também, entendeu? Então, por exemplo, tem um outro erro, o Firefox não suporta você botar estilos em checkbox, em radio, nesse tipo de elemento que você seleciona alguma coisa. Então essa biblioteca corrige isso também. Enfim, uma infinidade de erros que ela corrige. Então eu recomendo, e por isso que eu estou fazendo uma aula, somente para te recomendar essa biblioteca, tá bom? Ela previne, ela padroniza o comportamento do site em todos os navegadores, Edge, Firefox, Chrome, tem aqui até a lista do suporte, ó, Chrome, Edge, Firefox, Explorer 8 para cima, porque do 7 para baixo aí é o caso perdido, Opera, Safari, então ele padroniza todos esses detalhes, tá bom? Então, era essa a minha recomendação. Se você tem interesse, dê uma olhada nesse projeto, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.